Oi, oi, estamos de volta com o bloco 2 da nossa aula de Direito Penal sobre fato típico. Neste bloco, a gente vai falar sobre tipicidade, tá? A tipicidade é o nosso quarto elemento da teoria do fato típico, né? E talvez aí o mais importante e o mais complexo. Eu já quero adiantar que dentro da tipicidade a gente precisa analisar dolo e culpa. Porque existe toda uma teoria do dolo e da culpa, dolo eventual, culpa consciente, os tipos de dolo primário e secundário. Só que dolo e culpa é um assunto muito complexo, e aí vai precisar de uma aula só para isso, tá? Então, eu vou passar por cima aqui, vou falar um pouquinho de dolo e culpa, mas eu não vou entrar na teoria do dolo e da culpa. Isso vai ser uma aula à parte, vai ser a nossa segunda aula, ok? Porque senão essa aula ficaria com 50 blocos, aquela assim, porque dolo e culpa realmente é muito complexo. Geralmente é uma aula aí de 1h30, 3 horas, para falar dos dois com uma qualidade e para que vocês tenham o completo entendimento, né? E essa teoria do dolo, ela tem caído com alguma frequência, principalmente dolo primário, secundário, eventual e consciente, que para a prática é extremamente importante, tá? Então, o que acontece aqui? O que é a análise da tipicidade? É literalmente encaixar a conduta no tipo penal. O que é o tipo penal? Vocês ouvem toda hora a gente falar o tipo penal, o tipo penal, o tipo penal. Isso aqui é o tipo penal, ó. Artigo 158. Constranger alguém... Isso é um tipo penal. É a descrição do crime. É a tipificação de uma conduta. Tá? Então, eu vou pegar a conduta do agente e encaixar ela aqui no tipo. Se ela encaixar perfeitamente, igual pecinha de quebra-cabeça, eu tenho um tipo, né? Eu tenho tipicidade na minha conduta. Se ela não encaixar perfeitamente, a minha tipificação ou não existe ou está errada, né? Por que eu preciso entender tipicidade? Porque algumas vezes o Ministério Público faz uma tipificação mais gravosa. Então, às vezes era uma lesão corporal seguida de morte, o Ministério Público vai meter um homicídio. E aí tu tem que ir lá na defesa e falar, epa, peraí. Teve morte? Teve morte. Mas eu tinha o dolo de matar? Não tinha. Não ficou demonstrado o dolo de matar, a tipicidade está errada. Crime aqui, ó, lesão corporal seguida de morte. Porque o meu dolo era lesionar. Aqui entra a teoria da tipicidade na prática de defesa. Tá? Então, vamos lá. O tipo, ele vai ter elementos, tá? Esses elementos, a gente chama de elementos objetivos e subjetivos. O elemento subjetivo é o dolo e a culpa, ok? Qual é a regra? A regra é que só existem crimes dolosos. Em algumas exceções, estará tipificado, estará previsto na lei, previsto no artigo, seguindo o princípio da legalidade, a modalidade culposa. Então, homicídio. Se você abrir lá no 121... Opa. O 121 é tão citado. 121. Ó, no 121 a gente vê aqui, ó, homicídio simples, qualificadoras, de repente, opa, se o homicídio é culposo, ou seja, admite modalidade culposa. O mesmo vale para lesão corporal. Tá ali. Lesão corporal, a gente vem aqui no tipo da lesão corporal. Lesão corporal. Aqui, ó, se a lesão é culposa, a minha pena é menor. Quer ver um exemplo que não tem? Eu nunca lembro o artigo do dano. Dessa aula 600 vezes eu não sei. Ó, dano. Dano tem modalidade culposa? Não tem. Tá vendo? Ele tem qualificadoras e acabou. Então, dano só pode ser doloso. O elemento subjetivo do crime de dano é o dolo. Ponto. Se não há dolo, não há dano, não há crime de dano. Ah, professora, mas foi um acidente, mas ele me causou um prejuízo. Código Civil.
Lá pro Código Civil, vai resolver na vara civil, vai pedir danos morais, materiais, estéticos, lucro cessante, o que você achar que tem direito, lá na vara civil. Não é com o direito penal. Dano culposo não é com o direito penal. Qualquer conduta culposa que não esteja tipificada na lei penal, resolve no civil, no administrativo, vai para lá. Não é culpa do direito penal. Esse é o princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima e da mínima ofensividade do direito penal. O direito penal, ele é fragmentário, ele não protege o bem jurídico de todas as condutas e de todas as formas. Por quê? O direito penal é a minha última ratio, ele só vai intervir contra as condutas mais graves nos bens jurídicos mais importantes. Tá? E ele só vai punir as condutas realmente ofensivas. A gente vai voltar no princípio da ofensividade quando a gente falar de princípio da insignificância ou bagatela, tá? Mas vamos lá, eu quero explicar para vocês como é que o tipo penal é formado. Nem todo tipo vai ter todos esses elementos, tá? O homicídio, por exemplo, ele só tem o núcleo e o elemento objetivo ali, que é alguém. Acabou. Não tem mais nada. É matar alguém, ponto. Tá? Eu gosto da extorsão porque ele tem ali vários elementos que a gente pode analisar. Então, qual que é o núcleo da extorsão? O núcleo é sempre o verbo. Então, constranger é o meu verbo, é o meu núcleo, é a minha conduta. A minha conduta tem que ser um constrangimento. Constranger o quê? Alguém. É um elemento objetivo. Alguém é uma pessoa. Então, eu não posso constranger um animal, ou um robô, ou uma IA. Eu só posso constranger alguém, pessoa viva, tá? Mediante violência ou grave ameaça, outro elemento objetivo. Eu tenho que fazer um constrangimento com uma violência ou grave ameaça, tá? A ameaça precisa ser real? Não, pode ser uma ameaça de voodoo, por exemplo. Se você se sentir ameaçado, é ameaça. O que importa é o sentimento de temor na vítima, tá? Tem jurisprudência a respeito disso. Com o intuito de obter para si ou para outrem. Aqui, ó, é muito importante isso aqui. Por quê? A gente vai ver aqui que não existe extorsão culposa. Ninguém constrange alguém com violência sem querer, tá? Mas eu tenho aqui um dolo especial ou um dolo específico para o crime de extorsão. Por quê? Eu preciso constranger alguém com violência ou grave ameaça com a vontade, com o objetivo muito específico de o quê? Obter indevida vantagem econômica. Ao quê? Tá, eu vou constranger a pessoa de que forma? A fazer alguma coisa, a tolerar que eu faça alguma coisa ou a deixar de fazer alguma coisa. Isso é extorsão. Então, aqui são modos, tá? Aqui é o elemento de modalidade. Lá na classificação do crime, a gente vai ver que eu tenho forma livre ou forma vinculada. Então, eu vou constranger a pessoa de qualquer forma, com violência ou grave ameaça, a esses elementos objetivos aqui, para alcançar um resultado específico. Que resultado específico é esse? Indevida vantagem econômica. Foco no indevida, quando vocês forem estudar os crimes em espécie, precisa ser indevida, tá? Senão a gente vai estar falando de exercício arbitrário das próprias razões, se a pessoa te deve, né? Se é um devedor, tipo agiotagem, você emprestou o dinheiro e a pessoa não te paga, você vai lá e dá um sacode nela, você tem direito a receber a vantagem. Então a sua vantagem não é indevida. Aí você tá fazendo o quê? Exercício arbitrário das próprias razões. Por que é importante eu entender o tipo penal? Vamos lá. Eu quero mostrar para vocês outro artigo, que é o artigo 171, que é estelionato, tá? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. E aí vem aí a pena e ele vai ter vários tipos, mas eu quero focar aqui no caput. Situação prática, tá? Uma situação que vocês talvez tenham que resolver numa prova, por exemplo. O agente, vamos lá, o João, ele liga para Maria à noite, né, no meio da madrugada, e aí vem aquela velha gravação, aquela velho barulho do fundo
Mãe, 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 socorro, socorro, socorro. E faz o que eles estão pedindo, eles me pegaram. Tem um barulheiro, uma confusão, você tá sem entender nada. O João fala, ó, 20 mil na minha conta ou sua filha morre. Aí você vai lá, você tem uma filha, você não consegue falar com ela, tá de madrugada, coitada, tá dormindo, você entra em desespero, faz o Pix. Passa lá os 20 mil pro João. O João usou de meio fraudulento? Usou, ele não tava com a sua filha. Tá? Ele fingiu que estava com a sua filha. Ele conseguiu te dar um prejuízo, te mantendo em erro? Conseguiu. Então ele obteve vantagem ilícita? Aham, conseguiu. Então ele praticou estelionato, né? Se você respondeu que ele cometeu estelionato, volta tudo de novo. Qual que é o núcleo de estelionato? Obter. Obter tem como sinônimo ganhar, receber, tá? Ganhar ou receber. Se eu tô falando de ganhar ou receber, eu tô falando da pessoa me dar de boa vontade. O que o João fez? Ele me induziu no erro, ele disse que estava com a minha filha. Quando ele fala, me dá o dinheiro ou eu mato a sua filha, o que o João está fazendo? O João está fazendo uma grave ameaça. Ele está me constrangendo. Constranger é obrigar alguém sob violência ou grave ameaça. Então, o que o João praticou? Extorsão. João não pratica estelionato. Sabe como o João praticaria estelionato? O João me liga e fala assim, dona Maria, a senhora participou de um sorteio, a senhora botou lá a rifinha na conta, ganhou uma televisão 80 polegadas, super LED, daquelas ultra finas, tem Smart TV, todos os aplicativos, TTT, coisa mais linda. A senhora só precisa pagar o frete. A senhora precisa pagar o frete, aqui o frete é longe e tal, né? Estamos longe. Paga aqui R$300 de frete. Tá aqui a chave Pix, você recebe sua TV em 5 dias. Dona Maria faz o quê? Dona Maria fica feliz. Ela fala, meu Deus, ganhei minha TV. R$300, eu ganhei minha TV. Tá aqui meus R$300. Toma! Leva meus R$300. O que a Maria foi vítima? Estelionato. Porque o fulano... É o João que eu falei? O fulano obteve, ele ganhou da Maria R$300 se utilizando de um meio fraudulento. Quando ele liga para ela e fala, tô com a sua filha, me dá 20 mil ou ela morre, ele tá constrangendo ela com uma grave ameaça, ele tá extorquindo ela. Percebem a diferença? Um macete para nunca mais esquecer a diferença de extorsão para estelionato. No estelionato, a vítima dá o dinheiro feliz. Ela dá o dinheiro sorrindo, ela dá de boa vontade. Vou ganhar alguma coisa. Ou não quero perder meu dinheiro, fui enganado no Pix, falsificaram meu cartão de crédito, roubaram meu Pix, meus dados. Qualquer coisa do gênero. Mas você faz de boa vontade, de bom grado. Na extorsão, você dá o seu dinheiro, mas você dá o seu dinheiro chorando. Você dá o seu dinheiro com dor, você dá o seu dinheiro sem querer dar o seu dinheiro. Tá? Essa é a diferença. E é por isso que eu preciso entender o tipo penal. Eu preciso saber diferenciar o verbo. E eu preciso saber identificar os elementos, principalmente os elementos objetivos e os elementos subjetivos, como o dolo específico. Tá? Obviamente, a gente estuda melhor crime a crime na parte especial, mas a gente precisa entender disso na tipicidade também, ok? Então, eu preciso conhecer os elementos objetivos, normativos e subjetivos do crime, assim como o seu núcleo, para entender como ele funciona. Elemento subjetivo é sempre o dolo ou a culpa, tá? E ele pode ter aí um elemento subjetivo específico, que quando no artigo vem com o intuito de, com a finalidade, com o objetivo, para que tal coisa aconteça, tá? Então, o objetivo específico, ele sempre vem muito bem discriminado. E aí, por último, quando a gente vai analisar a tipicidade, por último não, né? Eu nem falei de dolo e culpa. O que é dolo? Vontade. Lembra que a gente falou que a conduta é uma ação voluntária e consciente? Então, no dolo, eu tenho vontade. Vontade de quê? De atingir o resultado. Eu quero que ele morra. Eu quero que ele se lesione. Eu
quero aquela coisa pra mim, eu quero que ele perca o dinheiro, eu quero a vantagem econômica, eu quero a propina, eu quero que eu não leve multa, e aí eu vou pagar, oferecer a propina. Eu quero o resultado normativo, material, que seja. Eu quero aquilo ali. Ok? Isso é o dolo. A culpa, ela vai partir de 3 condutas: a negligência, a imprudência e a imperícia. E aí aqui a gente volta no conceito de dever de cuidado. Quando a gente fala em negligência e imprudência, a gente entende que, como vivemos em sociedade, todos nós temos um dever de cuidado. Nós temos ali a obrigação de cuidar do outro. Então, quando eu tô dirigindo, eu tenho a obrigação de zelar pela segurança dos outros motoristas, dos pedestres e das bicicletas, por exemplo. É minha responsabilidade. Quanto maior o veículo, maior a responsabilidade, certo? Então, eu tenho que cuidar se o pedestre... Eu tenho que ficar de olho. Tem uma criança ali. A criança vai correr. Ou um cachorro, né? Acontece muito. Um cachorro ali na via. Você já reduz a velocidade. Porque o cachorro é imprevisível, ele pode correr para frente do seu carro. E atropelar cachorro não é legal. Que dá dó do bichinho, você vai matar o bichinho. Se você for uma pessoa decente, você vai levar o bichinho pro veterinário, vai gastar uma grana. Mas ele também estraga o carro. O estrago de um atropelamento do cachorro também é significativo. A não sei que você tem uma caminhonete. Mas aí também é filha da putagem, né? Então, assim, você reduz. Por quê? Porque o cachorro pode invadir. Você tá dirigindo, você vê um cara ali que tá fazendo zigue-zague, que tá costurando no trânsito, que tá em alta velocidade, que tá buzinando. Você já faz o quê? Você toma distância. Por quê? Cuidado. Porque eu não quero sofrer um acidente. E aquele cara tá violando o dever de cuidado dele. Se ele causar um acidente, ele vai responder por aquilo ali. Geralmente no criminal. Por quê? Ele foi negligente. E lesão corporal culposa, no trânsito principalmente, existe. Na verdade, ele foi imprudente. Então, eu observo, é o dever de cuidado. A negligência, ela vem quando eu preciso, antes de fazer a ação, tomar um cuidado necessário. Então, vou sair com o meu carro. Eu preciso olhar no retrovisor. Preciso conferir se não vem ninguém na rua. Eu tenho uma arma em casa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ela desarmada, descarregada, travada, dentro da malinha, num cofre. Ou fora do alcance de qualquer pessoa. Se eu descumprir qualquer um desses deveres, eu estou sendo negligente. Então, teve ali aquele caso triste da criancinha que deu tiro na mãe. O que o pai foi? O pai foi, no mínimo, negligente. Tá? Não vou dar minha opinião pessoal, não. Vou ser cancelada. Ele foi, no mínimo, negligente. Porque ele violou o dever de cuidado dele. Qual era o dever de cuidado? Aquela arma não podia estar carregada, aquela arma não podia estar destravada e aquela arma não podia estar em cima da mesa onde uma criança de 2 anos podia pegar. Tá? Ele foi negligente. Imprudência. Eu estou violando meu dever de cuidado durante a minha conduta. Então, eu já estou dirigindo. E aí, o sinal tá fechando e eu acelero para passar. E eu passo no sinal vermelho. Eu fui imprudente. Não aconteceu nada. Que bom pra você. Você vai levar só uma multa, né? Mas você poderia ter causado um acidente. Se você causasse, você responderia por lesão corporal culposa no acidente de trânsito. Porque você foi imprudente. Você, durante a sua ação, deixou de observar o dever de cuidado. Tá? A imperícia, ela tem a ver com a sua capacidade técnica de fazer aquilo ali. Então, você não é mecânico e você não sabe de mecânica, mas você vai lá e mexe no carro, mexe no motor e fode com o freio e causa um acidente. Você foi imperito. Você é dentista, você não tem capacidade de aplicar ali botox ou ácido ou fazer procedimento estético na cara das pessoas, mas você vai lá e faz e você causa um dano estético, você causa uma lesão corporal grave numa pessoa, você deixa a pessoa deformada, você foi imperito, tá? Ou você é um cardiologista e resolve fazer ali uma cirurgia ortopédica, você está sendo imperito, ok? E aí, de novo, culpa é a exceção. Só é punível quando tiver no tipo,
tá? Quando tiver previsto lá no artigo, na lei penal, ok? E aí, por último, na teoria do tipo, a gente precisa falar dos erros de tipo, né? O que é um erro de tipo? Erro é uma falsa percepção da realidade. É quando eu, por circunstâncias, por acontecimentos, eu não consigo ver a situação completa. Sabe o burrinho com o tapa-olho? Por algum motivo tem um tapa-olho aqui te impedindo de ver toda a situação. E aí você vê só parte da situação, toma uma conclusão e age. E aí quando você age, você acaba cometendo um crime. Que não vai ser crime, porque você agiu em erro, tá? Meu Deus, teve um caso. Ah, e aqui em Luiz Eduardo, foi essa semana, saiu no Instagram da rádio. A moça, ou moço, não sei, um entregador. Foi uma entregadora de iFood, enfim. Ela estacionou, ela tinha uma bis branca. Ela estacionou ali no estabelecimento comercial para pegar a encomenda. Ela entrou, pegou a encomenda, pegou a chavinha dela, montou na moto e saiu dirigindo a moto. No meio do caminho, ela viu que tinha alguma coisa estranha com a moto. E aí ela parou e olhou a placa. E ela falou, puta merda, não é a minha moto. Aí ela voltou no estabelecimento. E não tinha mais, a moto dela não tava mais lá. Aí ela conseguiu descobrir de quem que era a moto, a moto que ela tava. E ligou pra pessoa, entrou em contato. E a outra pessoa também não tinha percebido. E tava com a moto errada. E aí elas trocaram a moto. Agora vamos supor que a outra pessoa, a dona da moto, ela viu que a moto não era dela, falou, puta, me roubaram. Roubaram minha moto não tá aqui. Vai na delegacia, dá a queixa do furto, e aí a moça é pega, né? Pegam ela, descobrem que ela tava com a moto da outra pessoa, e ela é pega. Ela vai responder pelo furto? Não. Por quê? Ela agiu em erro de tipo. Ela sabia que a moto era alheia. Porque, ó, vamos lá. De novo, análise do tipo. Ó, furto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia. Ela sabia que a moto não era dela? Não. A moto era idêntica, gente. Era a mesma marca, o mesmo modelo, a mesma cor. O que mudava era a placa. Eu já tentei abrir um carro que não era meu, mas no carro a chave não funciona. Na moto era uma bis, a bis funciona a chave. Pode pegar qualquer chave de bis que vai ligar a qualquer bis. Isso é um problema grave de segurança, mas eu não consigo não rir. Ela sabia que era alheia? Não. Ela estava em erro sob este elemento objetivo aqui. Um elemento do tipo. Porque eu não posso furtar o que é meu. Então ela cometeu furto? Não cometeu. Ela agiu, ela subtraiu coisa alheia? Aham. Mas ela sabia que era alheia? Então tem tipicidade? Porque ela estava em erro de tipo. Artigo 20. Opa, aqui. Olha lá, o artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal, no caso, o alheia, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Existe furto culposo? Não existe. Então ela tem dolo? Não tem. Se tem dolo, tem fato típico? Não tem. Ela responde por crime? Ela agiu em erro de tipo. Tá? Outro erro de tipo... deixa eu pensar outro erro de tipo. O erro de tipo clássico, que a OAB ama e já caiu em provas e mais provas, inclusive de segunda fase. Tô no bar, tá? Tô ali no bar, pererê, tem uma pessoa me olhando, a pessoa tá bebendo, eu acho a pessoa interessante, chego, troco um papo, a gente sai, mantém relação sexual ali, faz uma conjunçãozinha carnal, bacana, vou pra casa, durmo. Quando eu acordo com toque, 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 polícia, você tá preso. Você fala, oi? Preso pelo quê? Estupro de vulnerável. E você fala, opa, pera lá. Estuprei quem que vulnerável? O que tá acontecendo? Aí você descobre que a pessoa do bar era o quê? Menor de 14. Tinha 13 anos a desgraça. Tava lá no bar com ID falsa, bebendo,
sem os pais saberem. Quando a pessoa chegou em casa, a pessoa contou, o pai pegou, foi lá, contou, o pai foi na delegacia, te denunciou por estupro de vulnerável. E aí, você vai dizer o quê? Você vai dizer, peraí, eu estava em erro de tipo. Por quê? Vamos lá, estupro de vulnerável, 217A. Ter conjunção carnal, tive. Com menor de 14 anos, eu sabia disso aqui? Eu não sabia. Eu estava em uma falsa percepção da realidade que me levou a acreditar que aquela alma abençoada que estava no bar 2 horas da manhã bebendo não tinha menos de 14 anos. Eu tinha como saber? Eu podia pedir identidade, mas eu não tinha por que achar que ela era menor de idade. Porque pediam identidade para entrar no bar, né? Então, não sou obrigada a sair pedindo identidade das pessoas, não é um dever de cuidado tradicional, não é minha obrigação, né? Então, eu estava em erro de tipo. Eu tive dolo de praticar estupro de vulnerável? Não tive. Não tive, porque eu ignorava o elemento vulnerabilidade. Eu ignorava a idade prevista no tipo penal. A relação foi consensual, não vai enquadrar como estupro, que é o 213, tá? Respondo pelo crime? Não respondo. Eu estava em erro de tipo, eu não tinha dolo. Se eu não tinha dolo, não existe estupro culposo, tá? Então, erro de tipo afasta o dolo. Pra gente finalizar aqui, o que a gente precisa analisar? O que afasta as minhas condutas? Então, quando eu for analisar um fato típico, quando eu for analisar a conduta, primeiro, teve uma ação ou omissão penalmente relevantes? Teve. Tem um resultado naturalístico ou jurídico? Tem. Eu tenho alguma causa que afasta essa conduta? Eu tenho uma força física irresistível? Eu tenho um caso fortuito, uma força maior? Ou um movimento reflexo? Ou uma ausência de consciência? Não tenho. Então, eu mantenho a conduta. Depois, eu analiso as concausas, né? Se tem alguma concausa que rompe o nexo causal e se existe um nexo causal, se existe uma ligação entre a ação e o resultado, porque pode às vezes não acontecer. E aí eu vou analisar se a minha conduta está descrita na lei penal, se os meus elementos estão corretamente tipificados e se eu tenho dolo e culpa para fazer, tá? O tipo, ele vai afastar o meu dolo quando ele for inevitável, e afasta tudo, e quando ele for evitável, que é aquele erro que se eu tivesse um pouquinho mais de cuidado, se eu observasse um pouquinho melhor, e aí é totalmente subjetivo, na prática é um absurdo fazer essa análise, é quase impossível, eu posso ser punido na modalidade culposa, tá? Se ele é inevitável, nem culposo eu respondo, ok? E aí, a última hipótese de tipo é o parágrafo 1º do artigo 20, que é o que a gente chama de discriminante putativa. O que é uma discriminante putativa? Vamos ler o artigo aqui, ó. É isento da pena, ou seja, não é punido, porque não tem dolo, tá? Vai afastar aqui a minha tipicidade. Na verdade, vai afastar a minha ilicitude, mas é isento de pena. Por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, então as circunstâncias me induzem ao erro. Eu suponho situação de fato que, se existisse, tornaria minha ação legítima. O que torna a minha ação legítima, mesmo ela sendo prevista em lei? Excludentes de ilicitude, causas de justificação. Tá? Então, é uma legítima defesa, um estado de necessidade, um estrito cumprimento do dever legal, um exercício regular do direito. Então, o que eu vou pressupor? Eu vou pressupor alguma coisa nos fatos, naquele conjunto de coisas acontecendo, me levam a crer que eu estou agindo de forma legítima. Me levam a crer que tem alguém invadindo minha casa e que eu posso me defender. Me levam a crer que aquela pessoa vai me atacar. Me levam a crer que aquela pessoa está cometendo um crime, se eu for um policial, por exemplo. Me levam a crer alguma coisa. E aí, antes de eu sofrer um dano, antes de eu ser ameaçado, eu vou lá e tomo uma atitude. Eu vou lá e faço alguma coisa. E aí, eu vou ser isento de pena.
Se esse erro deriva de culpa, ou seja, se eu fui negligente, se eu fui imprudente ou se eu fui imperito, o fato, eu posso ser punido na modalidade culposa também, ok? Então, vamos lá, exemplos, né? O exemplo mais clássico é o da pessoa andando na rua, então você tá voltando para casa da balada ali a pé, no escuro, e aí vem uma pessoa ali encapuzada na sua direção, numa rua escura, com as mãos no bolso, e você fala, puta merda, fudeu, vou ser assaltado, é agora que eu morro, porque eu tô sem nada, ele vai me matar. E aí a pessoa vai chegando perto de você e começa a mexer, tirar a mão do bolso. Você fala, morri. Antes de eu morrer, vou matar ele. Você saca a arma, saca a faca e pipoca ele. E ele morre. Você tinha plena certeza, por todo o conjunto de fatos, rua escura, deserta, pessoa encapuzada, mão no bolso, local perigoso, que você ia ser assaltado. Então você acreditava que você estava em perigo. Se você está em perigo, você age em legítima defesa. E aí é o que a gente chama de legítima defesa putativa. Tá? Você não vai ser punido. Ok? Uma situação do policial, por exemplo. O policial tá passando ali e vê uma situação que ele acredita que seja um assalto. E ele vai lá e intervém. E acaba matando quem ele acredita ser o assaltante. Quando ele vê não era uma confusão que não envolvia crime. Ele age em estrito cumprimento do dever legal de forma putativa. Tá? Ele age ali em erro de tipo na modalidade de discriminante putativa. Ok? Então, presta atenção, toma cuidado. Legítima defesa putativa é o mais clássico, tá? É o mais padrãozão de todas as hipóteses de erro de tipo aqui de discriminante putativa do artigo 1º. Por fim, a última coisa que pode afastar a nossa tipicidade é o princípio da insignificância ou da bagatela. O que é insignificância? É literalmente algo insignificante. Lembra que eu mencionei o princípio da ofensividade? Pronto. Eu só me preocupo com direito penal, né? Última ratio, fragmentário, mínima intervenção, mínima ofensividade. Máxima ofensividade, né? Ou ofensividade. O que eu me preocupo? Em proteger bens jurídicos importantes apenas de condutas relevantes que sejam ofensivas, que tenham gravidade. Então, para isso, eu vou ter que ver se a minha conduta não é insignificante. Ou seja, se ela tem mínima ofensividade, se eu não tenho periculosidade social da ação, então crime sem violência, tá? Quando eu tenho violência, eu não aplico insignificância, porque a violência é sempre um risco. Ela é uma ação de reduzido grau de reprovabilidade. Eu acho isso aqui um pouco problemático, tá? Porque é muito subjetivo e hoje em dia tudo é muito reprovável na nossa sociedade, principalmente no Brasil. E a lesão jurídica é inexpressiva. O que é lesão jurídica inexpressiva? Hoje, para o STJ, é que o dano, o prejuízo, vai de até 10% do salário mínimo. Tá? Vigente na época do fato. Então, qualquer dano menor que 10% do salário mínimo vigente no momento do ato é insignificante. E aí, condições pessoais do agente. Aqui entra a questão da habitualidade da conduta ou da reincidência. O STJ ele não tem aplicado a insignificância para os criminosos habituais e para criminosos reincidentes naquele tipo de conduta. Tá? Onde eu não aplico a insignificância? Nos crimes de violência doméstica, nos crimes contra a administração pública, exceto contrabando de cigarro até 1000 maços. Por quê? Não sei. Contrabandear cigarros até 1000 maços de cigarros não pode ser insignificante, tá? Eu também vou ter ali dentro dos crimes contra a ordem tributária até 20 mil, tá? Quando você causa um dano à ordem tributária, principalmente na sonegação, até 20 mil de dano ao erário é considerado insignificante. Era 10, passou a 20. Tá? Tem até uma questão mais antiga da OAB que cobra isso, mas é até 20 mil.
tá? Então, até 20 mil de dano ali à administração na questão de sonegação fiscal, de crime tributário, é insignificante, tá? A insignificância exclui a tipicidade. Não confunda insignificância com furto famélico, tá? Crime famélico é estado de necessidade, é excludente de ilicitude. Insignificância afasta a tipicidade material, ok? Furto famélico afasta a ilicitude. São coisas diferentes que às vezes se confundem. Posso alegar os dois? Posso. Roubei R$ 4 ali no frango empanado para comer. Eu posso alegar insignificância e posso alegar de forma subsidiária o furto famélico, porque pode ser as duas coisas. E aí o juiz vai da cabeça dele, porque às vezes ele não vai reconhecer a insignificância por uma condição pessoal do agente, por exemplo, mas vai reconhecer o furto famélico, o estado de necessidade, ok? Então esse é o fim do nosso segundo bloco, e eu volto daqui a pouco com o bloco 3.